Segura essa. Você já falhou feio? Tipo, falhou em um palco gigantesco com milhões de pessoas assistindo? Pois é, o Rossi, goleiro do Flamengo, sentiu isso na pele. Mas calma, porque essa história de trauma no Mundial de Clubes virou a chave para uma defesa que valeu ouro e jogou o Mengão direto na final do Intercontinental. A notícia é que o Flamengo está na final contra o PSG, mas o que ninguém está te contando é a mentalidade insana que o Rossi revelou depois do jogo. Ele usou os fantasmas do passado, o Chelsea e o Los Angeles FC, para fazer uma defesa que ele nunca faria antes. E o mais importante, ele mandou um recado para o Paris Saint-Germain do Mbappé, do Ousmane Dembélé, do whatever, um recado que é puro suco de confiança rubro-negra. Ninguém nos tira o sono. Mas será que essa confiança é blindada? Ou é só aquela marra clássica do futebol? Nos próximos 15 minutos eu vou te mostrar como as lições do Mundial transformaram o Rossi de vítima em herói, o que o Flamengo aprendeu para encarar o PSG e no final a gente vai analisar. O PSG realmente não tira o sono do Flamengo? Fica até o final, porque a projeção para essa final tem mais drama que série da Netflix. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora desvendar essa mentalidade de campeão. Acontece que, no mundo de um goleiro, a dor de um gol sofrido é como um bug no sistema. E o Rossi, coitado, tinha 2 bugs fresquinhos na memória vindos daquele Mundial lá no meio do ano. Ele confessou, com todas as letras, que na hora do mano a mano com o Mayele do Pyramids, a mente dele fez um flashback instantâneo. Ele viu o gol do Pedro Neto do Chelsea e o do Buanga do Los Angeles, lances que terminaram em rede balançando. Mas o que mudou dessa vez? Nos lances do Mundial, o Rossi saiu, a bola foi para o canto e ele não conseguiu chegar. Agora, contra o Pyramids, no minuto 45, o jogo estava 1-0, tudo aberto. Mayele entra na velocidade, Danilo fica para trás, clássico, né? E o atacante fica cara a cara com o goleirão. A diferença é que, com a lembrança fresca do trauma, Rossi soube o que não fazer. Aquele esticamento milagroso que desviou a bola com o braço não foi sorte, foi aprendizado caro. Ele usou a memória do fracasso para calibrar o tempo de reação e a forma de fechar o ângulo. Rossi, o psicólogo do Mengão. Ele transformou 2 gols sofridos em 2 aulas práticas para defender um título. Isso é a prova de que no futebol nem sempre o erro te derruba, às vezes ele te torna imparável. A defesa de Rossi garantiu o lugar na final e agora o desafio é o gigante europeu. E aí vem a parte que mais nos interessa, a marra rubro-negra. Rossi sabe que o PSG é o campeão europeu. Ele sabe que o time está recheado de estrelas. Mas qual é a projeção do goleiro? Que o jogo será parelho e que a experiência do Mundial conta muito. Ele lembrou que no Mundial anterior, o Flamengo encarou o Chelsea e o Bayern de Munique, outro peso pesado, e jogou de igual para igual. A frase que ficou foi a mais impactante. A gente vai tentar, ninguém nos tira o sono. Essa é a mentalidade que o Flamengo quer impor. Não é arrogância, é a convicção de quem já sentou na mesa com os tubarões. Eles entendem o desafio, mas não se intimidam. Mas espera aí, será que o PSG realmente não tira o sono? Essa final é quarta-feira, às 14 horas no Catar. O Flamengo entra em campo com confiança renovada e com Rossi provando que a história de um herói muitas vezes começa com um tropeço. E essa é a vibe do Mengão, usar as cicatrizes para brigar pelo topo. Agora, a pergunta que não quer calar e que quero ver nos comentários: o Flamengo tem chance real de bater o PSG ou a confiança do Rossi é exagerada? Deixa sua aposta aqui embaixo. E se você gostou dessa análise de mentalidade, não esquece de compartilhar. Beleza, o Rossi tá dormindo tranquilo, mas a gente precisa ser sincero e analisar o adversário. O PSG é uma máquina, campeão europeia e recheada de talentos que custam o orçamento de um país pequeno. Mas, como todo time, eles têm calcanhares de Aquiles. Onde o Flamengo pode e deve apostar para transformar o sonho de Rossi em realidade? O PSG, sob o comando do seu novo técnico, gosta de construir as jogadas desde o goleiro, mas a zaga central não é imune a erros quando pressionada com intensidade e inteligência. A lição que o Flamengo tirou dos jogos contra Chelsea e Bayern é clara: o meio-campo tem que sufocar. Se o De La Cruz conseguir fechar as linhas de passe no meio e forçar o erro do zagueiro, a chance de recuperar a bola perto da área do PSG aumenta drasticamente. E contra um time tão rápido, roubar a bola no ataque é meio caminho andado para o gol. O ataque do PSG é brutal, mas quando os pontas como Mbappé e Dembélé recuam menos ou quando os laterais sobem demais, as laterais da defesa viram avenidas.
Se o Flamengo conseguir encaixar contra-ataques rápidos, coisa que o Pedro, que está vivendo uma fase sensacional, adora fazer, e explorar a velocidade nas pontas, eles podem pegar a defesa parisiense desorganizada. Um passe longo nas costas do lateral que está subindo é uma tática simples, mas que funciona contra times que jogam muito abertos. O PSG vai ter chances, isso é inevitável. E aí entra o novo Rossi. Os ataques do PSG muitas vezes terminam em jogadas individuais, no famoso 1 contra 1 dentro da área. Se o Rossi realmente superou os fantasmas do Mundial e aprendeu a usar o erro como informação, como ele mesmo disse, ele será a muralha emocional que o Flamengo precisa. A lição é, se o PSG chegar, o Flamengo precisa de um Rossi que se estique e defenda. Então é isso, o Flamengo não vai só pela camisa, vai com a lição de casa feita. Rossi transformou o trauma em técnica e a equipe tem a experiência de jogar de igual para igual com a elite europeia. A confiança é alta, a estratégia existe e a chance de fazer história está marcada para quarta-feira no Catar. Agora, me diz aí, com essa análise tática em mente, você ainda acha que a vitória é impossível para o Flamengo ou a final vai ser mais equilibrada do que parece? Comenta aqui embaixo. A volta do Homem-Gol. Pedro chegou de surpresa para a final. Se você pensou que as boas notícias do Mengão acabavam no Rossi, pense de novo. A maior surpresa da semifinal não foi só a vitória, mas a reaparição divina de um dos nossos artilheiros mais queridos, Pedro. O nosso camisa 9 estava sumido por 52 longos dias, cumprindo um castigo imposto por 2 lesões que pareciam ter encerrado o ano dele. Lembra? Primeiro, uma fratura no antebraço em outubro, que tirou ele da final da Libertadores, aquele balde de água fria. Depois, quando a gente estava se animando, veio uma lesão muscular séria na coxa em novembro, que fez a previsão ser dramática, só volta em 2026. Mas o Pedro é flamenguista raiz e não aceita a derrota. Ele e o departamento médico do clube fizeram um trabalho insano. O que era uma lesão de 6 semanas, ele conseguiu reduzir para apenas 3 semanas e meia, uma recuperação relâmpago digna de filme de super-herói. E a recompensa veio na semifinal contra o Pirâmides. Aos 40 do segundo tempo, com o jogo já 2-0, ele pisou no campo. E a notícia que interessa para a grande final é que ele está disponível. A confissão do artilheiro. Pedro disse que estava se sentindo bem, mas ainda com o pé no freio. Ele evitou chutar com a esquerda para não arriscar nada. Afinal, a final é logo ali. Mas a confiança está voltando, e ele agradeceu à equipe médica que o colocou de pé antes do previsto. A pergunta de $1 milhão é: Pedro será titular contra o PSG? O técnico Felipe Luiz fez a linha mistério pós-jogo. Ele elogiou o camisa 9, claro, dizendo que ele é muito diferente, que a bola cai no pé dele e não morre, e que mesmo em poucos minutos ele criou perigo. O Homem-Gol está em forma, mas será que tem ritmo? A decisão final só saberemos na quarta-feira, mas a volta de Pedro dá a Felipe Luiz uma carta na manga valiosíssima. Ele pode ser a surpresa no time titular ou aquele substituto de luxo que entra para resolver nos minutos finais. De qualquer forma, o Flamengo está mais forte com o seu artilheiro de volta. Essa é a grande notícia. O PSG não precisa tirar o sono só do Rossi. Agora o zagueiro deles precisa se preocupar com o retorno triunfal do nosso camisa 9. Viu só? O Flamengo é uma máquina de notícias e emoções, superação de lesão, confiança contra o PSG e sondagens de craques europeus. Para você não perder absolutamente nada dessa reta final histórica, nem as informações de última hora sobre a escalação do Pedro, nem a análise completa da final contra o PSG, você precisa garantir seu lugar na nossa comunidade. Se inscreve aqui embaixo no canal, é de graça, rápido e você se torna parte da nação. Ativa o sininho de notificações. Por quê? Porque todos os dias a gente tem notícias atuais, verídicas e exclusivas do Mengão, direto da fonte para você ser o primeiro a saber. Se você ativar o sininho, você não perde. Corre lá, se inscreve e te vejo no próximo vídeo com as últimas novidades. Vamos, Flamengo!